programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Boa noite, queridos amigos, bem-vindos ao programa Caminho, Verdade e Vida. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus. Há homens muito especiais, há homens que realmente marcam a sua trajetória de vida de uma forma significativa. Que você possa acompanhar o restante da programação. Bem-vindo a esse tempo de bênção no Caminho, Verdade e Vida. Em João, capítulo 1, versículo 40 a 42, diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André era irmão de Pedro, o grande Pedro. Que coisa interessante, porque são duas personalidades completamente distintas e diferentes. Pedro carismático, Pedro falante, Pedro radiante, Pedro entusiasta, Pedro sanguíneo. Pedro realmente, ele reluzia no meio de todos os apóstolos. E havia André, seu irmão, uma personalidade completamente diferente. Pedro, por todo o Novo Testamento, ele realmente resplandece no meio dos apóstolos. André, você vai ver poucas passagens a respeito de André. Mas André foi um homem extraordinário. André era apóstolo, não como esses que hoje às vezes ficam se orgulhando do título de apóstolo. André era, sem precisar trombetear, ele era de fato. Ele era um dos 12 de Jesus, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. André conhece João Batista aponta para Jesus, ele passa a seguir Jesus e ele então faz algo extraordinário. Ele se decide seguir e servir o Senhor Jesus Cristo. Mas ele quer fazer isso com a sua própria identidade, com o seu próprio temperamento, com seus próprios dons. Não a personalidade, o temperamento e os dons de Pedro ou qualquer um dos outros apóstolos. André passou a seguir o Senhor Jesus Cristo na sua própria personalidade. Isso fala para você, querido amigo, que quer servir o Senhor Jesus, independente de ser pastor ou não. Não tente ser o Billy Graham de hoje. Não tente ser aquele pastor da televisão. Não, seja você. Só que esse você apaixonado por Jesus, convicto por Jesus, dedicado ao Senhor Jesus Cristo. É isso que importa, mais do que reproduzir o modelo de outra pessoa. André queria servir o Senhor Jesus Cristo dentro da sua própria identidade. Ele representa a personalidade da maioria das pessoas, da maioria dos cristãos. Ele não é exatamente carismático como Pedro, ele não é reluzente como Pedro, ele não é extraordinário como os demais apóstolos, alguns deles ali, Tiago, João. André tinha um temperamento mais discreto. Ele, entretanto, tinha uma fé segura em Jesus. Ele não era exatamente fazer barulho, mas tinha uma fé mais sólida do que Pedro, que fazia muita zoada e depois negava Jesus mais à frente. Ele tinha uma fé mais sólida que Pedro. Ele realmente tinha um amor profundo por Jesus. E ele tinha um amor pessoal por quem necessita de Jesus. Esse sentimento era muito sólido no coração de André. Eu admiro André, porque ele se destaca exatamente por isso. André fez o que todos nós devemos fazer. Não é estar reluzindo, trombeteando, não, mas estar levando pessoas para Jesus. Ele valorizava cada vida individualmente, cada alma individualmente. Então aqui você vê André se preocupando em levar o seu irmão Pedro, que até aquele momento ainda não conhecia o Senhor Jesus, era só um pescador. André se preocupa em levar Pedro para Jesus. Algumas pessoas se preocupam em levar apenas multidões. Conheço pregadores e leigos que querem fazer sucesso através do Evangelho, pregando para grandes multidões, falando para muitas pessoas, e alguns até se ufanam, dizendo, olha, se converteram 300 e não sei quanto, 500 e não sei quanto.
André não tinha essa vaidade. André se preocupava em levar uma alma para Cristo e fortalecer esta vida na presença do Senhor. Era um homem com um coração tranquilo, era um homem ambicioso espiritualmente, no sentido de salvar o máximo possível de pessoas. Mas ele trabalhava no 1 a 1 com o mesmo entusiasmo do que aqueles que pregam para multidões. E André teve chance no seu ministério de pregar para multidões, mas também de levar 1 a 1 com o mesmo entusiasmo e interesse. André sabia o valor que tem ganhar uma pessoa para Jesus. André sabia colocar as coisas também nas mãos do Senhor. É interessante que a gente saiba fazer isso. Um exemplo, eu não sei quantos de vocês conhecem Edward Kimball. Certamente ninguém conhece. Poucos conhecem o nome de Edward Kimball. Edward Kimball foi um cristão nos Estados Unidos, professor de escola dominical, um professor bom, mas não exatamente um homem carismático, um homem de grande conteúdo, um homem de muito brilho, mas um homem apaixonado por Jesus e fervoroso. Edward Kimball, certo dia orando, ele começou a evangelizar pessoas. E uma vez ele resolveu entrar numa sapataria para evangelizar. E ele entrou e viu um vendedor, um garotinho de uns 19 anos de idade. E aquele vendedor veio até ele, pois não, tal. E naquele papo ele começou a conversar com o vendedor e falar sobre Jesus. E o vendedor preocupado com o chefe, com o patrão, com os clientes, ele falou, olha, será que temos um lugar mais reservado? E aquele rapaz, 19 anos, impactado por que aquele homem estava falando com ele. Um homem meio gordinho, Eduardo, um homem falando serenamente, ele impactado, ouvindo que Deus o amava, que havia um plano para a vida dele, que Deus não colocou no mundo para vender sapatos, mas aquele homem falando serenamente, mas com muita convicção sendo usado por Deus. E eles foram assim para os fundos do depósito de sapatos e ele continuou evangelizando. Eduardo Kimball continuou evangelizando aquele garoto. E ali naquele lugar, ele convidou aquele garoto para ir para a escola dominical. E aquele garoto foi à escola dominical no domingo seguinte. E quando chegou na escola dominical, na classe de Eduardo, aquele garoto aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele garoto se firmou no Evangelho. Aquele garoto teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. E ele se firmou em Cristo de uma forma apaixonante. E ele foi chamado para o ministério da pregação da palavra. E aquele garoto se chamava Moody. Moody, não é mudo. Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas da história do cristianismo, um dos maiores ganhadores de almas da história do cristianismo. Eu penso que depois do período apostólico tivemos grandes ganhadores de almas, grandes evangelistas. Estou falando de pastores apenas, falando de evangelistas aqui. Billy Graham, sem dúvida alguma, o maior deles, mas alguém que chegou perto e teve um ministério extraordinário foi Dwight Moody, um grande ganhador de almas. Uma pessoa levou ele e ele levou milhares e milhões ao Senhor Jesus Cristo. André representa aqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, aqueles que evangelizam com paciência as pessoas, que não se incomodam em ficar em segundo lugar nos registros, nas escrituras dos holofotes, mas que querem fazer a obra do Senhor, como tantos pastores e tantos cristãos que eu conheço. Eles não estão preocupados em serem vistos, mas em servir. Há uma grande diferença. Servir ou ser visto? Ser visto, você procura sempre os holofotes para aparecer. Servir, tanto faz com holofote, sem holofote, com luz acesa, com luz apagada, perto, longe, para 1000, para 1, para 2, você tem a mesma paixão, o mesmo entusiasmo em servir. André, foi ele que levou também o evangelho no final da sua vida. Levou o evangelho para o sul da Rússia. Foi ele que evangelizou também durante muito tempo na Palestina. André teve seu ministério apostólico na Ásia Menor, na Macedônia. Levou o evangelho para a Escócia, para a Caia do Sul da Grécia, onde Maximila, a esposa do governador, se converteu. E o governador, então, foi usado para acabar com a vida de André. E André se transformou num mártir. Ali, na Grécia, André foi aprisionado, foi amarrado e crucificado em forma de X, a cruz de Santo André, aquela cruz em forma de X. André foi colocado nessa posição. Ele não queria, de jeito nenhum, ele não se achava digno
de morrer crucificado na mesma posição que Jesus Cristo. E ele implorou que não fizessem isso com ele, que colocassem ele numa outra posição, porque ele não era digno. Já que iam crucificá-lo, tanto fez para eles, colocaram ele na posição de X. E André passou ali pendurado durante 2 a 4 dias, ali agonizando naquela cruz em forma de X. O interessante da vida de André é que ali crucificado e agonizando, as pessoas passavam à volta de André para ver aquele espetáculo. E ele começava a evangelizar as pessoas. E começava a dar testemunho para as pessoas. E começava a falar das maravilhas de Jesus, da vida eterna, da salvação. E na cruz, André ganhou, ali naquela cruz, várias pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem de coração inflamado e apaixonado pelo Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo no seu momento de martírio. Eu estou falando de André porque poucas pessoas realmente conhecem a sua história. Mas talvez você conheça aquele louvor que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que conheçam a Ti. Mais e mais que conheçam a Ti. Eu gostaria que você pudesse se inspirar na vida desse homem de Deus e pudesse ser um discípulo de Jesus. Um discípulo mesmo sereno, com seu temperamento, mesmo calmo, mesmo sem ser tão reconhecido, sem ser tão carismático, mas obstinado, determinado em fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Assim tem sido muitos pastores, a maioria dos pastores. Quero me voltar agora para eles mais uma vez. Não se preocupe, querido colega, em ser o mais conhecido no seu bairro, na sua cidade, na sua denominação. Se preocupe em servir e amar o Senhor. É Ele que reconhecerá o teu esforço. Assim também com cada cristão que trabalha, cada crente que serve, cada pessoa que ama o Senhor e a obra do Senhor. Que Deus os abençoe ricamente e faça a sua trajetória de existência nesta vida ser o mais frutífera possível. Permita-me orar por vocês com todo respeito. Ó Deus, nesta hora, Senhor, eu me junto a milhares de telespectadores desse programa para orar, interceder e abençoar todos aqueles que servem ao Senhor, em especial aos pastores e suas famílias. Que o Senhor abençoe também o seu ministério, a sua igreja. Que, ó Senhor, Tu faças com que cada um seja realizado realmente como servo de Deus nessa terra. E que a obra que estão fazendo não seja de palha, mas seja sólida, firme, um grande alicerce, para que muitos possam ser salvos e transformados pelo Senhor. Que a bênção, a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com você. Continue firme no Senhor, seja um homem santo de Deus. Vá até o fim na sua jornada, custe o que custar. Vale a pena. E para Ele, Jesus Cristo, seja sempre a honra, o louvor e a glória. Amém. Deus abençoe, querido amigo.